Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e hoje eu quero fazer um trabalho um pouco diferente é, a respeito da adoração e do louvor. Eu fiz o meu TCC baseado em cima de três pilares. Falei sobre adoração, confissão e louvor, para incentivar o que era o alicerce da vida espiritual do crente. É sobre essas três bases. Tem outras bases, mas eu me ative a isso. Depois vou explicar o resto. Mas antes, porém, eu quero cantar um hino, ler um versículo da palavra de Deus e nós vamos trabalhar um pouquinho em cima desses itens ali. Oh, Jesus! Salvador e Redentor, todos o louvemos, rege dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai. Remidos, já vitoriosos, graça renderes mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Aos reis grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai o vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhes verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege dominador. Esse inverno não é fácil, não é fácil para quem já passou dos 35 anos. Glória a Deus por isso. Vamos ler um versículo da palavra de Deus.
que se encontra em Apocalipse, eu sugeria bastante atenção e eu vou fazer um pedido hoje. Raramente eu faço. Se você quer ouvir as mensagens, se inscreva, porque daí é automático. O YouTube manda para você, né? Se quiser compartilhar, compartilhe, mas eu não vou mais mandar especificamente. A lista é imensa. Eu tenho notado que alguns gostam, outros não gostam, outros repudiam, e assim por mais. Então você se inscreva, daí automaticamente vai e você assiste, e outros. Deu para entender, né? Amém? Eu não gosto de invadir a privacidade daqueles que não aceitam alguns itens exclusivamente da palavra de Deus, né? Não quero perturbar ninguém. O Senhor sabe todas as coisas. Vamos para o capítulo 15 de Apocalipse, no versículo 1. Diz assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. E vi um trono, e vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíam vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus, e cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Até ali. Aqui nós vemos, irmãos, vou ver se em poucas palavras, eu quero falar do primeiro cântico, que fala aqui no versículo 3, e cantava o cântico de Moisés, porque aqui nós vimos que eram as últimas taça da ira de Deus, a 7ª taça, e aí começa um novo processo nos céus. Aí volta-se novamente para os santos, os escolhidos, os reservados. E aqui está falando que os que foram livres da grande tribulação, que não adoraram a besta, a sua imagem, seu sinal e o seu número e aquelas coisas aradas todas. Fala de 144 mil judeus. Mas também fala dos santos, dos salvos, né? Daqueles que são arrebatados e que não passaram pela grande tribulação, quer seja no começo ou no meio, mas não passaram pela grande tribulação. Mas eu vou entrar nesse detalhe mais na frente. E se nós olharmos no capítulo 15 de Êxodo, ali nós vamos encontrar o primeiro cântico de Moisés. Quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, no outro lado, diz a Bíblia que Moisés louvou o Senhor. Está ali escrito, você acompanha lá e vai lendo a Bíblia Sagrada, porque senão eu vou levar uma hora e pouco para concluir o assunto. E ali ele fala, glorificando a Deus, que Deus enterrou os seus cavalos e os seus cavaleiros. Ele exalta o nome do Senhor, fala como o Senhor é um varão de guerra, e que a salvação veio de uma obra maravilhosa e milagrosa. E exalta o nome do Senhor pela sua grande salvação. A primeira vez que aparece a palavra salvação
Então não é só salvação da alma, salvação vem numa ampla dimensão. Salvação de uma enfermidade, salvação de um acidente, salvação através de uma situação constrangedora, salvação do inimigo, do laço do passarinheiro, e assim por vai, até de uma dívida, né? E de um constrangimento, e é salvação de um complexo. E também depois vem a salvação da alma através do poder do sangue de Jesus Cristo e da sua obra na cruz do Calvário. Amém? E depois desse ato, Miriam também, diz a Bíblia Sagrada, que ela pegou o tamborim e começou a louvar o Senhor e cantar, e as mulheres acompanharam Miriam e fizeram um tipo de um círculo em redor dos varões que estavam ali, admirados, adorando ao Senhor, e houve uma atmosfera gloriosa do Espírito Santo, da graça de Deus, por aquilo que Deus tinha exaltado. Também dizendo que o Senhor tinha lançado os seus inimigos nas profundezas do inferno, na profundeza dos mares. Glória a Deus. E depois nós vamos pelo segundo cântico de Moisés, no capítulo 32 de Deuteronômio. Por quê? Ele forma o segundo cântico. No primeiro cântico era pela primeira turma, que estavam todos reunidos. No capítulo 32 de Deuteronômio já vem o segundo cântico, porque aqueles rebeldes, aqueles murmuradores, o vulgo que a Bíblia fala, que não eram convertidos, mas eram convencidos. E aí vem um aspecto muito diferente no meio do povo de Deus, que quem vem de fora olha lá para dentro, parece que estão todos convertidos, pingando santidade pelo cotovelo, mas você vai olhar no meio do povo, não tem somente convertido, tem convencido, e começa a sua carreira, parece que faz né? E depois murcha, cai, se extermina, porque foram somente convencidos, não veio uma transformação através do Espírito Santo, não nasceram de novo da água e do Espírito, e aí não conseguiram vencer. E assim aconteceu no meio do povo de Israel. Agora, para a nova geração de 40 anos para baixo, que foi nascendo antes de Moisés, presta atenção, você acompanha a Bíblia Sagrada, no capítulo 32 de Deuteronômio, Moisés ele começa a goteja a minha doutrina como chuva, destilha os meus ditos como orvalho, como chuvisco sobre a relva, que vai penetrando, vai infiltrando, vai fortalecendo. É muito diferente uma chuva, uma trovada repentina sobre a relva seca, e ela passa e vai, o sol escaldante vem de novo. Mas uma garoa, um chuvisco, uma doutrina, um ensinamento, vai penetrando na mente da pessoa, ele vai assimilando devagarinho e vai fortalecendo como a relva. É diferente na igreja quando vem um pregador e faz aquela festa, amém por isso? E todo mundo, glória a Deus, aleluia, Espírito Santo baixa e pinga santidade pelo cotovelo. Eita, que esse culto podia ser a noite inteira, essa glória, esse jequiná de Deus na igreja. Mas 2, 3 dias depois passou. Mas a doutrina da palavra de Deus que Moisés estava falando, também estou me referindo, ela vai penetrando devagarinho, vai adentrando na sua mente, na sua alma, no seu corpo, nas juntas e medulas, vai fazendo divisão e vai transformando a nossa vida e fortalecendo a nossa comunhão com Deus. Amém? E aí nós vemos que Moisés, ele continua na sua palavra. Ele disse que Deus, ali no cântico de Moisés, Deus achou, quer dizer, ele mostrando para Israel as maravilhas de Deus, e Moisés diz assim, Deus nos achou num deserto, num ermo solitário, cheio de uivos, quer dizer, rodeado de lobos, como ovelhas que estavam ali num cantinho espremidinha, cheio de uivos.
E Ele firmou os nossos pés, Ele nos trouxe para fora, Ele nos trouxe, nos guardou como a águia quis guardar os seus ninhos, os seus pintos debaixo das suas asas. E não havia deuses estranhos, não havia ninguém, porque Ele os tirou de lá e os trouxe para fora. E aí eu posso ter uma visão, quando Davi, no Salmo de número 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guarda. Jesus, perdão. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por quê? Porque ele me livrará, ou Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os seus olhos ouvirás e contemplarás a derrota dos ímpios. Amém? Então Moisés, eu creio que ele foi autor do Salmo de número 91. Ele tinha uma visão daquilo que Deus fez para o seu povo. E agora, meus queridos irmãos, se nós olharmos nesse salmo, ele engrandece o Todo-Poderoso, enaltecendo, meus irmãos, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade, e olhando para nós como nós somos pequeninos, deficientes, carentes da grande misericórdia do Senhor. E vamos para frente, as horas passam. Eu posso me lembrar do cântico de Ana, aquela mulher que não tinha filhos, e ela foi em busca da misericórdia do Senhor, e o Senhor concedeu a sua graça para com Ana, se não me foge a mente, em 1 Samuel, no capítulo 2, e ali no seu cântico ela engrandece: a minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma enaltece o Senhor, porque livrou a sua serva do opróbrio, da vergonha, da viuvez, mas casada, da viuvez que não podia gerar filhos. Parece que o sonho dela tinha morrido dentro do ventre da madre. Mas ela enaltece o Senhor porque agora livrou ela desse vitupério, quer dizer, dessa vergonha em que as mulheres de Israel tinham por não poder gerar filho, e principalmente um filho varão. E ela louvou o Senhor, entregou aos pés do sacerdote um ano depois, e disse para o sacerdote: por este menino orava eu, por este menino ardia as minhas entranhas, por este menino eu chorava as lágrimas, por essa criança eu derramava a minha queixa perante o Senhor, mas agora estou entregando às mãos do Senhor. Louvor a Deus, irmãos. Ele exalta o nome do Todo-Poderoso. Ele faz abrir a nossa boca. A Ana diz: a minha alma se delatou, a minha boca se delatou contra os meus inimigos. Eu já citei na live passada que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, mas testemunhas a favor e testemunhas contra. Tem aqueles que enaltecem o nosso nome diante do Senhor, mas tem aqueles que nos humilham. Aqueles que não aceita, porque acha que nós não somos dignos, como disse o centurião: eu não sou digno que entre na minha casa, todos nós não somos dignos, mas dize somente uma palavra. O sacerdote ali disse vai, mulher, e cura o teu pobre, e o Senhor te concede o desejo do teu coração. Pronto, ela pegou essa palavra para si. Eu não estou embriagada, eu sou angustiada de espírito, mas vou guardar a boa parte. Coma todo o peixe, mas deixa o espinho de lado. Vai na casa do Senhor, receba a graça, o poder, a misericórdia de Deus, tudo aquilo que é bom, mas aquilo que não presta, deixa de lado.
Aí não gostei daquilo, não, deixa de lado em nome de Jesus. Não engole aquilo para trancar na goela, para dar encrenqueira no intestino, para amanhã depois não sofrer uma infecção generalizada. E agora a Ana, ela glorifica o nome santo do Senhor. E aí nós vemos, meus queridos irmãos, no capítulo 23 que eu já citei, quando Davi, ele faz uma comparação, assim, ele dita o salmo de número 23 como um louvor ao Senhor, como ato. Diz a Bíblia que Davi, ele salmodiava, ele cantava, ele glorificava a Deus. Diz a Bíblia que quando ele trouxe a harpa lá da casa do irmão lá abençoado, que estava os meses lá, e Deus abençoa a casa de Joquebed, se não me foge a mente, e ele trouxe a arca, para dentro de Israel. Diz a Bíblia que ele veio pulando e dançando e cantando e louvando ao Senhor. Mas a sua mulher, que não estava bem, né, com Deus, disse: ô homem, tu estás agindo como um imbecil, como alguém que não tem juízo diante do povo, como uma criança, não está se portando como rei, como fulano e tal. Irmão, o louvor vem da profundeza da alma. O louvor, irmãos, é uma expressão da alma para conversar com Deus e traz o reino de Deus para si, a glória de Deus, o nome santo do Senhor glorificado através do louvor. E agora a mulher desprezou. O que aconteceu? Foi tomada de lepra. Ficou estéril. Não dava mais à luz. Essa é a verdade. Opa, agora mexeu com nós. Irmãos queridos, que o louvor ao Senhor seja um louvor cristocêntrico, não antropocêntrico, para louvar o homem. Ele estava glorificando o Senhor. E a mulher queria que ele glorificasse a sua própria glória e glorificasse o homem. Um louvor antropocêntrico, é perigoso isso ali. E ela ficou estéril. E tem muita gente estéril na igreja. Eu conheci dezenas de pessoas. Deus tinha dado o ministério do louvor, e quando estava riquinho, né? Aí veio a mensagem antropocêntrica, negociando aquilo que Deus deu para a sua alma como ato de gratidão, e terminaram em nada. Não vou falar nem... Não preciso falar porque vocês conhecem. Deixa quieto essa parte. Outra pessoa que eu citei antes, foi Miriam. Miriam foi aquela glória com aquela mulherada. Opa, profetiza, diz a palavra de Deus. Ali em Êxodo 15, e um versículo para frente ali. Profetizando as maravilhas que o Senhor fez e tal. Mas lá na frente, o que aconteceu com Miriam? Moisés veio a esposa de Moisés, junto com seu pai, o sogro de Moisés, Jetro. Souberam que Moisés passou, vê que a esposa e Jetro estavam em Midian. Quando Deus falou com Moisés, vai para o Egito. Ele saiu do Egito, passou o Mar Vermelho. E agora o sogro soube das maravilhas que Deus fez através de Moisés, cruzando o Mar Vermelho, veio ao encontro de Moisés. Até deu uns conselhos maravilhosos para Moisés. Mas quando Miriam viu, a esposa de Moisés era de cor morena. Era criolinha, o nosso palavreado geral aqui. E ela desprezou. Ela humilhou. Ela não diz a Bíblia o que ela sentiu, mas eu creio assim, parafraseando, né? Se não tinha tanta mulher no mundo para casar, tinha que casar com ela. E outra parte, ela era racista. E o que aconteceu com Miriam? Ficou leprosa por 7 dias. Moisés foi orar a Deus, Deus falou com Moisés, está convencida, mas não está convertida. Eita glória! Aleluia, Jesus.
E agora o povo de Israel, todo o povo de Israel parou. E Moisés foi orar ao Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Irmãos, talvez a obra de Deus estanca, não vai para frente, por causa da murmuração dentro da igreja. Não pode haver, meus queridos irmãos, concorrência de louvor em cima do púlpito. Aquele irmãozinho simples, abestamente diz, mas ele quer louvar ao Senhor. Deixa eu louvar em nome de Jesus. Não ou julgue pela aparência, mas julgue por aquilo que está dentro, que está saindo para fora. Deixa quieta essa parte. Aí nós vamos para frente, irmãos. Estou correndo um pouco porque as horas se passam. Vem o cântico. Quando Isabel se encontrou com Maria, Isabel estava já 6 meses e descobriu que Deus fez um milagre no coração de Maria, né? E aí se encontraram as duas crianças, o Espírito Santo, houve uma ação do Espírito Santo, os ventres de ambas tremeram, porque todos eram enviados de Deus, um para um ministério e outro para outro ministério, que seria João Batista e Jesus, o Filho de Deus. Só que de João Batista era concepção marital, e de Maria era gerado pelo Espírito Santo, não criado. Gerado é uma coisa, não criado. Criado é João Batista. Houve a criação. É gerado pelo Espírito Santo, não confunda, não é verdade? E agora, meus queridos irmãos, quando nasceu João Batista, tem o cântico de Zacarias, o pai de João Batista, que não creu no princípio, no nascimento, porque ele já era idôneo, a Isabel também era idôneo, mas só que ele era o sacerdote da casa de Deus, e ele duvidou e ficou mudo. Não fica mudo para que o teu louvor não saia. Não seja incrédulo, melhor dizendo, para que o teu louvor não saia e fiques mudo. E agora, quando foi para dar o nome sobre João, ele foi escrever no livro, porque ele estava mudo, e o nome tinha que ser dado pelo pai, ou pelo avô, ou pelo irmão mais velho, alguém dono ou pelo primogênito, se o pai tinha morrido antes. Mas ele estava vivo. E quando ele escreveu a palavrinha que era para ele dizer, mas ele estava muito com santa vergonha na cara, né? Porque quando nós fizemos a nossa arte, queremos esconder. Mas diante de Deus nada se esconde. E agora ele foi escrever, quando ele escreveu, aí saiu a palavra João. Aí Zacarias louvou a Deus. Aí sim. Aí então tem um cântico de Zacarias ali em Atos dos Apóstolos. E depois vem o cântico de Maria. Glória a Deus. Ali no capítulo 1 de Lucas, no versículo 46 em diante, tem o cântico de Maria. E também a partir do versículo 67, também do mesmo capítulo 1 de Lucas, tem o cântico de Zacarias, louvando e salmodiando e bendizendo ao Senhor, e a glória de Deus permanecendo sobre aquelas vidas. Mais tarde vem os Atos dos Apóstolos, estou acelerando um pouquinho, e no capítulo 16, o versículo lá 25 em diante, quando Paulo e Silas estão lá num tronco amarrado, preste atenção que o ministério do louvor ou adoração a Deus não é só quando eu estou com o bolso cheio de dinheiro, eu tô garboso, eu tô de bem com a vida, tá tudo bem, lá na minha casa, na minha fazenda, no meu sítio, no meu lar, no meu trabalho, lá na igreja, quando todo mundo bate palma para mim, e não, quando eu tô sozinho com as cordas amarradas, meu Deus do céu, tem misericórdia, Silas com o lombo ardendo de tanta chibatada. Paulo disse que levou 4 quaternos de quarentenas de surra. Isso quer dizer 39 menos 1. E era surra de rei mesmo, que tirava
carne, esquartejava quase a pessoa pelos soldados romanos. Mas ele está lá, Pedro, consigo, perto da meia-noite, diz a palavra de Deus. Paulo disse, vamos louvar o Senhor. Eu fico pensando, irmãos, hoje ainda eu fico pensando, qual é o hino que eles cantavam? Hoje nós queremos gravar hino, queremos, não é verdade? Dá like, compartilha, para daqui, para de lá. E tem gente que fica rico em cima de um hino. Não é verdade? Mas qual é o... Eu creio que eles estavam cantando, acho que o número 200, né? Quão bondoso amigo é Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Ai, 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 que carregou, tô com o lombo ardendo, mas carregou. E nos lança, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Eu creio que foi um hino maravilhoso. Glória a Deus. Ou 141, né? Já esqueci também. Deixa quieto. E de repente tremeu tudo, irmãos. Eita glória! Passou a dor, passou. Não, deixa quieto. Vamos para frente. Fica você pensando nos seus botões aí, adorando a Deus, glorificando a Deus. E agora, meus queridos irmãos, aqui nós vamos para esse versículo que eu tenho lido aqui, capítulo 15 de Apocalipse, o versículo 3. Agora eu cheguei ali. Agora eu vou começar a pregar. Aleluia. E cantava um cântico de Moisés, já falei. Servo de Deus. E o cântico do Cordeiro, dizendo, grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Glória a Deus. Que cântico do Cordeiro é esse, irmãos? Aonde está essa maravilha do cântico do Cordeiro dentro da Bíblia Sagrada, para que eu possa louvar o Senhor e sair daqui cantando e pulando como fez a Miriam, só que depois não pode murmurar, né? Senão vai ser comida de lepra. Vamos voltar então um pouquinho a Apocalipse no capítulo 5 e o versículo 8, a partir do versículo 8. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciões, 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento, prostraram-se diante de quem? Do Cordeiro. E tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são a oração dos santos, louvor e oração, adoração, gratidão, confissão, perdão, isso tudo faz parte do mesmo pacote. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Agora não é só os gentios, ou melhor, não são os brasileiros e os israelenses, não. Todo o povo, de todas as nações, toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E eis, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, que era o número deles milhões, de milhares e de milhares, que com grande voz diziam,
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E eu vi toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que deles há de dizer ao que estava sentado sobre o trono e ao Cordeiro, e sejam dadas ações de graça, honra e glória e poder para todos sempre. Amém e amém. O que quero dizer com isso, meus irmãos? Tudo aqui na terra vai passar, profecia, tudo, todos os dons, mas o louvor lá no céu vai continuar. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que você é um levita da casa do Senhor, louve o Senhor, engrandeça o Senhor, ore ao Senhor, louve em todo tempo, lugar, em circunstância, em qualquer situação. Se está triste, louve, se está contente, louve, louve no altar, louve no banheiro, louve na cozinha, louve lá no quintal, louve em todo tempo, lugar, aonde tem um segundinho, onde está ligado com o Espírito Santo, a tua oração, o teu louvor que seja uma oração, e a tua oração que seja um louvor. E o Senhor Deus Todo-Poderoso vai te guardar e resguardar até aquele dia final, quando estaremos diante do Senhor com as nossas harpas na mão e as nossas orações cheias de salvas de prata, que são as orações do santo, que nunca será esquecido. O louvor e a oração nunca será esquecido diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe para a glória do Senhor Jesus.